Não fale do que não se preparou para falar. E não dê ouvidos a quem não se preparou para falar. Pode parecer bobinho o que eu estou falando aqui, mas é de uma profundidade absurda. Não fale do que não se preparou para falar. E não dê ouvidos a quem não se preparou para falar. Nós temos mania de dar opinião sem estudar mais, sem refletir, sem pesquisar, sem olhar o lado científico, o lado antropológico, o lado psicológico, o lado teológico. A gente tem mania de dar opinião sobre tudo. A gente sabe sobre tudo e vai lá no Twitter, vai lá no Facebook, vai lá no Instagram, vai lá no YouTube e puf. E dá conselho sem refletir, sem imaginar o impacto disso. E por outro lado, nós também temos mania de receber um conselho, uma opinião numa rede social que vem desprovida, muitas vezes, de verdade, porque a pessoa que está falando aquilo não tem moral para falar aquilo. A sua própria vida o denuncia, mas a gente ouve aquilo e absorve. Dá uma olhada, os amigos de infância, eles não colaboraram em nada com Roboão, um bando de garoto, um bando de neófito, não fizeram estudo, não fizeram análise nenhuma da situação, não perguntaram para o povo, por que vocês estão se sentindo ameaçados? Por que vocês estão se sentindo prejudicados? Não fizeram nenhum dado estatístico para saber quantas pessoas não estavam conseguindo pagar seus impostos. Não ligaram para ninguém, simplesmente falaram, é ruim, hein? Aperta os caras, claro, para eles estava mole, eles eram amigos do rei, eles viviam na corte, eles teriam do bom e do melhor, para eles estava tranquilo, e o povo que se dane, eles não fizeram o menor esforço para entender o quadro perigoso que havia para o reino de Roboão. Mas meteram uma opinião. Tem um monte de gente que você acaba de falar um problema, ele te dá uma opinião assim, ó, puf, ping-pong, bateu para lá, bateu para cá, bateu para lá, bateu para cá. Ele nem pensa. Difícil você pedir opinião para uma pessoa que fala assim, cara, posso orar sobre isso? Difícil. Uma pessoa que fala assim, vou orar, deixa eu pensar sobre isso. Eles não perceberam que a situação era crônica. E tem muita gente aqui que está recebendo muita opinião, muito conselho, de gente que não tem menor análise, menor dedicação a entender o que realmente você está vivendo e precisa viver.